Gente, nós temos, se você quiser gravar agora, você pode gravar, viu? 7 minutos aí para mim. E a Bíblia diz que nós temos aqui, quem são nossas testemunhas, irmãos? Os anjos. Os anjos de Deus, irmãos. Já pensou? A minha testemunha não é minha mãe, não é meu pai, não é o pastor da minha igreja, não é o ancião que vive, né, querendo saber minha vida, como que ela é, se eu realmente devolvi, se eu devolvo, se eu faço, se eu não faço. Então, a minha testemunha e a sua testemunha, põe isso bem na sua mente, são os anjos de Deus. Quando nós nascemos, Deus nos coloca um anjo, isso está no Espírito de profecia. E esse anjo, quando eu pulo o ventre de minha mãe, o anjo de Deus já comissionou ele está ali ao seu lado. Aquele anjo do Senhor, ele vai permanecer com você até quando? Até quando? Até o fogo devido ser tirado. Até eu descer a sepultura. O anjo relatador que cuidou de mim como criancinha, e eu fui crescendo, eu fui me tornando velhinha, desobediente, ingrata a Deus e fazendo só rebeldia. Então o anjo está relatando. Você já parou para pensar que tem momento da vida da gente que nós vamos querer fazer uma coisa e a mente fala assim, ó, não faz. Quem é que fala? Espírito Santo. O anjo de Deus que está ali nesse momento, o anjo do Senhor, ele fala, não vai. Lembra daquele filme que uma batalha final? O anjo que anda com aquele rapaz dizendo, olha, ele vai comprar droga, depois ele vai receber o dinheiro, ele vai para o tráfico, e o anjo do Senhor junto dele e acompanhando ele dizendo, não vai, até que o anjo luta tanto que chega no final, o que acontece? Ele, quando sai daquela moto, daquela velocidade imensa, quando ele chega no trânsito, no farol, o que o anjo faz com ele? O anjo se veste de soldado, carne e osso, porque os anjos de Deus têm o poder de se transformar em homens para salvar a vida de pessoas. E o anjo então dele se transformou num soldado com aquela roupa de soldado e olhou para aquele homem no trânsito, e quando ele olha assim, ele penetra o olhar daquele rapaz e ele sente na hora o anjo falando na mente dele, não vai, desiste. Mas ele ouviu a voz, não. Ele ligou a moto e acelerou. Quando ele chegou lá na frente, o que aconteceu? Um acidente. Morreu sem Cristo e sem salvação, porque nós temos o anjo de Deus ao nosso lado direito e temos o anjo do mal ao nosso lado esquerdo. O anjo de Deus te falando o tempo todo, ensinando junto com o Espírito Santo, te conduzindo ao caminho da salvação. E o anjo do mal, tentação, 24 horas ali. Você fica, se você não andar com Cristo, você fica meio que atormentado. Você daqui a pouco você não sabe mais distinguir qual é a voz de Deus e qual é a voz do mal. Você mistura tudo e tudo parece ser de Deus. Preste atenção. A Bíblia diz que nós devemos ter uma grande comunhão com Deus, né, de santificação, de alimentação e outras coisas a mais, para que a gente saiba discernir o que é de Deus e o que não é. E isso é necessário que eu esteja em comunhão com o nosso Deus. Ainda falando do livro da vida. Os livros são muitos, quero dizer para vocês, eu só consegui aqui 3 livros, porque baseado na Bíblia e no Espírito de profecia, são 7 livros. Mas aqui eu não consegui os 7 livros, porque eu assisti há alguns anos atrás em São Paulo com um grande pastor, e eu me arrependo de não ter escrito direitinho, deixa eu ler os livros que o pastor tinha falado, mas aqui eu consegui 3 livros, eu acho que isso é importante, talvez não dê nem tempo de falar, mas eu vou tentar revelar os livros aqui. Livro da vida. Os livros que existem no céu devem determinar a decisão do juízo. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Aqui para nós. Você já entrou para o serviço de Deus? Você já aceitou Jesus como Salvador? Você já se batizou? Você já vive lutando, renegando as obras do diabo para que você viva a obra de
Jesus ordenou aos discípulos: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Amém? Amém. Paulo fala de seus superadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Daniel declara que o povo de Deus será livrado. Amém? Todo aquele cujo nome foi achado escrito no livro da vida. E João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apenas os que estão escritos no livro do Cordeiro, eles vão entrar no reino de Deus. Vamos rapidinho, Apocalipse 21, é rápido. Cheguem lá em Apocalipse 21 e vamos ver o que está escrito, essa mensagem sobre os livros. O último livro da Bíblia, 21, verso 27. E vamos ver aqui mais um relato sobre o livro da vida. Apocalipse 21, verso 27 diz assim. Vamos lá? Amém? Amém. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro Da vida do Cordeiro. Lá jamais entrará coisas de impura. Pessoas que não largaram o pecado, pessoas que abandonaram 2 quilos de pecado, mas deixaram lá 30 gramas. Só os puros e os imaculados, diz a palavra de Deus, aqueles, os guardados, só os de mente pura entrarão no reino do céu. Isso está excluído, é para todos, irmãos. Não é só para o grupo dos 144 mil que vai passar aqui a tribulação por essa terra. 144 mil são a Bíblia, são as primícias de Deus. Ele é o coral que vai cantar diante de Deus, porque só eles têm o direito de cantar, porque só eles passaram a grande tribulação e não morreram. Que volta eles estarão vivos, eles não vão passar pela morte. Os 144 mil, mas tirando eles, nós também necessitamos e precisamos de ser puros, santos,